Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora vamos dar início ao livro de Jó, o primeiro livro sapiencial do nosso programa, certo? Nós vimos até aqui livros do Pentateuco, livros históricos. Agora a gente está iniciando um ciclo diferente, né? Um ciclo com apenas 2 livros, porque aqui nós leremos somente o livro de Jó e Cânticos. Depois passaremos para os profetas. Mas a gente precisa ter em mente aqui que os livros sapienciais eles são diferentes dos históricos. Por quê? Apesar dos livros históricos terem essa incerteza histórica, né, que é o modo de leitura nosso aqui do Depósito da Fé, né, que é uma leitura de uma mitologia revelada, os livros sapienciais eles se preocupam ainda menos com a historicidade. Isso significa que, muito provavelmente, um personagem chamado Jó, tal como está descrito no livro, possa não ter existido. Certo? Vamos lá. O rei Davi, nós cremos que existiu. Tá? Tobias nós já não sabemos se existiu. Judite também não. Agora Jó, muito provavelmente, não tem existido mesmo. Porque o que interessa no livro sapiencial é a sabedoria que esse livro está transmitindo. Jó, Eclesiástico, Provérbios, Sabedoria, o próprio Cântico dos Cânticos. Todos esses livros, eles carregam uma sabedoria profunda, um ensinamento profundo que nos está sendo transmitido. E é muito curioso que a providência quis que tivessem 7 livros sapienciais. Não 6, não 8, mas 7. Para nós, porque o livro de sabedoria não está na Bíblia protestante. Tá? Enfim, mas tendo 7 livros sapienciais, nós conseguimos fazer inúmeras analogias com esses livros. Certo? Inúmeras mesmo. O que é mais evidente é que existe uma perfeição nesses ensinamentos que estão sendo transmitidos nos livros sapienciais, nos livros de sabedoria. E uma perfeição divina. Tá? Uma perfeição divina. A gente pode fazer um paralelo com os 7 dons do Espírito Santo. Tá? E a gente consegue perceber os tons diferentes das mensagens de cada um desses livros. Certo? Mas enfim, é só uma nota introdutória para a gente saber, para vocês saberem onde é que vocês estão pisando agora. Certo? Não é um livro histórico, não é um livro que quer contar o que aconteceu com o povo de Deus. Não, é um livro que quer exclusivamente transmitir uma sabedoria, quer transmitir um ensinamento. Tá? Exclusivamente. Vamos lá. Jó é um livro que foi escrito mais ou menos no ano 400. Certo? Mais ou menos ali o período em que o Gênesis também foi escrito. E aí a gente volta lá para as primeiras aulas. Se o Gênesis recebeu influência, né? Se o escritor do Gênesis, o hagiógrafo, recebeu influências de civilizações vizinhas, muito provavelmente os elementos que ele colocou ali, ele pode sim ter aprendido com outras culturas, como a Epopeia de Gilgamesh, como os zigurates antigos, certo? Semelhante à Torre de Babel, etc. Né? Quem não viu isso, volta lá nas aulas anteriores, certo? Aqui, no livro de Jó, o hagiógrafo pode muito bem ter também bebido de civilizações vizinhas. Esse período ainda não é o período de helenização, como a gente viu lá em Tobias, em Judite, certo? Livros que foram escritos no período da helenização, no período de Alexandre Magno. Ainda não é esse período, tá? É quase. Mas é possível que algo da cultura grega já tenha chegado, certo? Eu estou falando de forma extremamente hipotética, certo? Não tenho conhecimento profundo de história dos acontecimentos. O meu foco não é história, vocês sabem disso. E eu realmente não sei
história. O nível de conhecimento de história que eu tenho é nível de informação. Tá? Então, eu estou especulando. Especulando. Esse período foi o período de expansão da cultura grega. Na história da Grécia Antiga, era o período clássico grego. Foi o período em que surgiram as peças, as tragédias, tá? E as comédias, né? De Sófocles, Ésquilo, Eurípides e Aristófanes. Os mestres aí, os três primeiros da tragédia e o último da comédia grega. E aí o que acontece? Sendo o período de expansão da cultura grega, sendo o período do surgimento das peças gregas, né, peças essas que eram ensinadas, tá, nas peças de Dionísio, mas que foram se propagando também a escrita desses textos. Tá? Se a gente agora olha para o livro de Jó com essa perspectiva, a gente consegue perceber que o livro de Jó ele tem uma narrativa totalmente de uma peça. É uma peça. Tá? O livro de Jó ele não é bem construído com acontecimentos tal como um romance, tal como uma épica, uma epopeia, certo? Como a gente encontra lá no livro de Tobias, no livro de Judite, ou uma história de reis, né? Samuel, reis, certo? Não há. Não há essa estrutura narrativa bem amarradinha, não. É uma estrutura de peça, onde tem ali o prólogo, certo? Que é o começo da peça, o argumento da peça, certo? Depois as cenas, né? Que são aparece o personagem tal, o personagem fala, o outro responde. Então, só um jogo de falas, certo? Um diálogo. E no final tem um epílogo, que é o fechamento da peça. Se parece também com um diálogo socrático, podemos dizer assim? Sim, de certa forma, porque os próprios diálogos socráticos eles têm uma estrutura de peça também, tá? Os diálogos socráticos eles também não têm essa estrutura amarradinha onde é uma prosa filosófica, não. Né? São diálogos, certo? Sócrates falando com outros personagens. E aqui acontece com o livro de Jó. Se a gente olha para Jó com essa perspectiva, você pode não ter conhecimento das peças gregas, você pode nunca ter lido uma peça grega. Mas de falar peça, o que a gente imagina? A gente imagina um teatro escuro, certo? Com os refletores direcionando para o ambiente em que está acontecendo a cena, ou para o personagem que fala. E aí o personagem sai de cena, apaga o refletor, acende o outro na outra cena, no outro ambiente, no outro cenário, com outro personagem, etc. Né? Então a gente pode ler o livro de Jó com essa perspectiva, imaginando as cenas, os atos, certo? As personagens falando, porque assim o texto fica mais fluido. Se a gente não fizer esse esforço, o livro de Jó ele vai ficar muito enfadonho, muito cansativo, porque as falas ali, né, o jogo de falas dos amigos de Jó e as respostas de Jó, que tomam a maior parte do livro, são extremamente cansativas, certo? Ah, mas tem um conhecimento, a gente precisa prestar atenção. Sim, claro, tem uma riqueza, né, de ensinamentos e de simbólica ali nesses diálogos, mas são cansativos, sim. Tá? Se a gente não dá a atenção devida, ou se não faz um esforço para imaginar, né, que nos auxilia a compreender, vai passar batido. Né? A gente não vai prestar atenção, a gente não vai conseguir entender. Certo? Então vamos ler tal como nós leríamos uma peça ou tal como nós assistiríamos uma peça no teatro. Assim a coisa fica bem mais fácil. O período histórico, né, em tese, que estaria acontecendo ali a história do livro de Jó, é o período muito antes dos reis, muito antes dos juízes, muito antes, inclusive, de Moisés e de Josué. Se a gente pega a estrutura do que está acontecendo, Jó seria comparável a um dos patriarcas do Gênesis. Abraão, Isaac, Jacó, José, certo? Então, se fosse encaixar num período histórico, o que o hagiógrafo, que escreveu lá no ano 400, próximo já, né, depois do exílio da Babilônia, depois da divisão dos reinos de Israel, próximo ali do período de helenização, e ele está narrando uma história que possa ter acontecido lá na época de Abraão, Isaac, Jacó, José, na época dos patriarcas. E assim a gente tem uma luz ainda maior. Jó
Ele não faz parte ali daquela estrutura já toda bem definida de um Deus revelado em Moisés. Tá? Beleza, um Deus revelado em Abraão. Vamos pegar ali já um Deus abraâmico, certo? Mas não um Deus mosaico, digamos assim, de Moisés. Então, não é o Deus que se revela como o único Deus e os outros são falsos, etc. Você já conhece a história, deve se lembrar da história de Moisés em diante. A estrutura das tribos, certo? A religiosidade, enfim. O que há na época de Jó é apenas um culto prestado a Deus, uma piedade de culto ofertada a Deus, certo? Vamos pegar ali o Deus abraâmico, o Deus do Gênesis, tá? Sim, de onde seria Jó? De onde seria? Essa terra de Uz que fala aqui já no primeiro versículo, né? Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. A terra de Uz é a terra que estava nas mãos dos descendentes de Esaú. Desculpem. Na descendência de Esaú, certo? A terra dos Edonitas. Então, né, já está mais próximo, né? Deus abraâmico, porém, filho de Esaú. Esaú é quem? Irmão de Jacó, filho de Isaac. Então, Abraão, Isaac, Jacó, né? Irmão de Jacó é Esaú, Edom, filho de Esaú, então os Edonitas. Jó pertence, entre muitas aspas, a esse povo, a esse território. Aqui a gente já tem uma luz ainda maior para compreender o texto. Se Jó pertence aos Edonitas, da terra de Uz, ele não é dos descendentes de Jacó. Ele não é membro da cidade de Deus. Não é? Porque ele é descendente de Esaú. Vocês se lembram que Esaú e Jacó são ali a divisão das cidades. Né? Esaú a cidade de Deus, Jacó a cidade de Deus, Esaú a cidade dos homens. Entretanto, Jó é um homem justo diante de Deus. Sendo justo diante de Deus, ele é incorporado na cidade de Deus. Ele é uma luz para dizer aquilo que eu tenho dito desde o começo. Apesar de sermos membros da cidade dos homens, Deus nos convida para sermos membros da cidade de Deus. E, mesmo estando na cidade de Deus, podemos abandoná-la e seguir a cidade dos homens. É só no momento extremo, aquilo que nós rezamos na oração da Ave Maria. Agora e na hora da nossa morte. O agora é o que nós temos nas mãos. É o que define se nós vamos estar na cidade de Deus ou na cidade dos homens. É o agora, certo? E o momento extremo, a hora da morte, é o que vai bater o martelo. É o que vai simplesmente acabar com a disputa, acabar com esse vai e vem. É nesse momento em que será definido se somos de fato membros da cidade de Deus ou dos homens. Se somos de fato eleitos por graça divina ou réprobos por nossa própria vontade. Tá? Enfim. Falei um tanto de coisa, mas vamos ao texto. A palavra Jó, que dá nome ao livro, significa odiado ou inimizade. Que coisa! Quando eu vi isso pela primeira vez, o significado de Jó, eu fiquei me perguntando, mas por quê? Por quê? Sendo que o título do livro dá luz para a gente compreender o que o livro está ensinando. Não é? Agora, que ódio é esse? Que inimizade é essa? De onde para onde? Né? Jó é inimigo de quem, pelo amor de Deus? Existem dois tipos de inimizade aqui no contexto do texto. Uma, que é a inimizade do povo do qual Jó pertence para com Deus. Ele é edonita, ele é descendente de Esaú. Ele é membro dos réprobos. E sendo assim, existe uma inimizade entre ele e Deus. Inimizade essa que é quebrada com o auxílio de Deus e a cooperação de Jó.
Mas existe uma outra inimizade que está sendo descrita aqui. A inimizade, o ódio entre Satanás, que vai diante de Deus para poder, né, pedir autorização para peneirar Jó, parafraseando o Evangelho, né, e o próprio Jó. E a vontade determinada de Jó, a piedade de Jó, a grandeza de alma de Jó, a virtude de Jó. Jó é odiado pelo adversário. E Satanás é adversário, né? Que é interessante. Né? Vem de Satã, que é acusador, mas, né, a palavra completa é adversário. Temos um odiado e temos um adversário. Está clara a coisa. Mas se a gente forçar um pouco a barra, se a gente espremer um pouco mais o texto, dá para encontrar uma terceira inimizade, um terceiro ódio, que, ironicamente, no texto é tratada como amizade. Os três amigos de Jó que vão lá para acusá-lo de pecado. Ou, com a maior boa vontade do mundo, para fazer com que Jó tome consciência de que ele é um pecador. Esse tipo de amigo, né, a gente não quer não. Quem é que quer um amigo desse? Né? Ele faz maldade sofá, ou zofá, dependendo da tradução. Todos três são amigos da onça, isso sim. Não existe verdadeira amizade entre eles e Jó. Certo? Mas vamos lá. Vamos começar de fato o texto. O capítulo 1 é o prólogo da peça, certo? Onde se narra a grandeza de Jó e é evidente. Jó tem muitas posses, tem muito sucesso, tem muito dinheiro, tem muitos filhos, tudo em abundância, porque ele é descendente de Esaú. Os descendentes da cidade dos homens prosperam nesta vida, não é? Então Jó era próspero, tinha tudo, certo? Ainda fala que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e um número quase incalculável de bens, de juntas de bois, de camelos, de ovelhas, certo? Todos os números arredondados, né, de 1.000, 500, né? Enfim, todos esses números arredondados demonstrando de fato uma grandeza quase incontável. E aí Satanás ele vai à presença de Deus junto com os outros filhos de Deus. Isso é interessante. Né? Certo dia, os filhos de Deus foram apresentar-se ao Senhor, ao Yod-He-Vav-He. Entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: De onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Reparaste no meu servo Jó? Olha só, Deus se gabando pro diabo de seu servo Jó. Isso é muito legal. Véio. Isso é muito característico de peça mesmo. Tá? Como é que Deus vai fazer um negócio desse? Né? Então, reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto. Teme a Deus e mantém-se afastado do mal. E Satanás respondeu ao Senhor: É sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra. Estende, porém, um pouco a tua mão, e toca em qualquer de seus bens, para ver se não te amaldiçoarás frontalmente. E aí começa a disputa. Em primeiro lugar, é claro que isso daqui não é uma descrição fidedigna de uma realidade transcendente do paraíso, do céu. Porque não há diálogo entre Deus e o diabo. Não porque Deus não queira, mas porque o próprio diabo não quer. Certo? Claro que isso aqui é literatura. Para a gente entender qual é a dinâmica de atuação tanto de um quanto do outro. Deus se gaba de Jó. Por que Deus se gaba de Jó? Porque Deus fica feliz, satisfeito, agrada aos olhos de Deus ver um servo cooperando com sua graça. Isso alegra o coração de Deus. Por quê? É complexo, não é complexo falar isso, fazer igual o Santo Agostinho.
falou da doutrina cristã, no começo da doutrina cristã, que Deus é indizível. E se a gente diz que ele é indizível, a gente está dizendo algo dele, né? Logo não seria indizível. Mas dizer que ele é indizível é o máximo que a gente consegue chegar para poder tentar descrever a realidade de Deus, que é ainda superior. É um nó na cabeça da gente. Mas tudo que a gente diz de Deus ainda não é suficiente para descrever aquilo que ele é. Certo? Mas todo esse esforço acaba revelando um pouquinho da sua realidade. Então, o que significa Deus se gabar do seu servo? Não quer dizer que Deus mude de humor, que Deus fica alegre, Deus fica triste. Mas quer dizer que o homem atingiu seu objetivo. Quer dizer que o homem está alcançando a sua plena realização. Qual é a plena realização do homem? Agradar a Deus. Como é que agrada a Deus se Deus não muda de humor? Agrada a Deus quando Deus consegue se gabar desse homem. Como é que Deus se gaba desse homem? Quando ele coopera com a graça. Certo? É um movimento duplo. Nenhum homem consegue fazer esse esforço sozinho. Deus dá a graça primeiro. Vem a graça. E quando a gente coopera com essa graça, aí sim. Aí Deus pode se gabar. Tá? Mas veja que quem se gaba é Deus e não Jó. O homem ele não deve reconhecer isso nele. Tá? Não que. Tá, não é que não vai reconhecer. Tá virando uma teologia pesada aqui, eu tenho que me desdobrar para poder explicar esse tanto de coisa. A gente sabe quando a gente está fazendo algo de bom. Mas quando a gente sabe o grande perigo de vaidade, de soberba, aumenta. E a vaidade e a soberba, elas destroem aquilo de bom que nós fazemos. É por isso que é muito legal a oração que o Olavo de Carvalho dizia que fazia, né? Que era a seguinte: Deus, me ajude a ser bom, mas sem que eu saiba, porque se eu souber, eu vou estragar tudo. É mais ou menos isso. A gente precisa ser bom, a gente precisa cooperar com a graça de Deus. Mas quando a gente percebe que está fazendo isso, a gente corre um grande risco de estragar tudo. Por isso que quem se gaba é Deus e não a gente. Tá? Vamos lá. E aí Deus permite com que Satanás ele ponha a mão sobre os bens de Jó. E como que a coisa acontece? Sabeus roubaram os bois e as mulas de Jó. Fogo do céu destruiu as ovelhas e os pastores. 3 bandos de caldeus roubaram os camelos. E um furacão do deserto fez desabar a casa onde estavam reunidos os filhos. De todos esses acontecimentos, restaram apenas um servo. Restou apenas um servo de cada lugar. Foi o que conseguiu correr para dar notícia para Jó. No estalar de dedos, Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus servos e todos os seus filhos. E aí o que o Jó diz? O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Claro que houve um sofrimento. Aqui já começa, a gente começa a perceber a dor e o sofrimento de Jó. Porque um homem muito rico ficar pobre da noite para o dia, né, já é de se lastimar. Mas um homem cheio de filhos, perder todos os filhos ao mesmo tempo, é de uma dor sem tamanho. É evidente que Jó estava sentindo. Mas ele continuou louvando a Deus. E aí, mais uma vez, Satanás vai diante de Deus e pede a permissão. Né? Deus se gaba novamente. E aí ele pede para poder adoecê-lo. E aí Deus disse, vá, só deixa ele vivo. E aí começa a aparecer, né, úlceras, chagas malignas em todo o corpo dele. Não tem nem quem cuide dele. Né? A esposa dele começa a criticá-lo. Né? Cadê o seu Deus? Cadê o tanto que você servia, o tanto que você cuidava, fazia as coisas dele? Né?
E aí Jó, perseverante, diz: se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Isso aqui é uma verdade profunda e, digamos, escandalosa para a época. Uma época em que se acreditava que havia uma retribuição para a cooperação com a graça nesta vida. Né? Na época em que foi escrito, né, havia essa crença. Hoje ainda há a teologia da prosperidade, né, que diz isso. Mas o livro de Jó é um saculejo da gente. Para a gente entender que os bens e os males deste mundo, Deus que dá. Não são só os bens, os males também. Se recebemos de Deus os bens, por que não receberemos dele os males? Os males são para o bem daqueles que o amam. Vai dizer a carta aos Hebreus que Deus castiga aquele que ama. E para a sua correção. Vai dizer Santo Agostinho que Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar o bem maior. Vai dizer São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, os males que nos acontecem são para nossa educação, nossa correção, aprendizado, para o louvor da graça de Deus, para que a gente cresça. Se recebemos dele os bens, receberemos também os males. O Senhor deu, o Senhor tirou. Tudo o que acontece neste mundo é permissão divina. E o livro de Jó está aqui para mostrar isso para a gente. Tá? E aí segue o texto. Antes disso, 4 coisas aconteceram contra ele. Primeiro, né, vieram sabeus e roubaram. Veio fogo do céu. Vieram 3 bandos de caldeus. E um furacão que subiu do deserto. Veio dos 4 cantos. Né? Dos 2 lados, de cima e de baixo. O furacão é vento, mas o vento que subiu do deserto. Não houve para onde correr. Né? O número 4 aparece aqui com o número das possibilidades. Então Jó perdeu absolutamente tudo. Ele que tinha o número 10, 1000, 500, né? Número arredondado para dizer, demonstrar grandeza, que ele tinha muitas coisas, ele tinha tudo, agora ele perdeu tudo. Certo? E o número 4 também está ligado ao 40, que é o número de purificação. Certo? O que está acontecendo com Jó? Ele está sendo purificado, ele está sendo aperfeiçoado, ele está crescendo espiritualmente. Certo? E por fim vem as chagas no corpo. Depois tem a queixa, a grande lamúria de Jó, no capítulo 3, certo? Que ele amaldiçoou o dia que nasceu. Mas veja, ele está lamuriando, ele está chorando a sua dor, a sua pena, o seu sofrimento. Mas em momento algum ele direciona isso para Deus. Jó não é perfeito. Perfeito no sentido de um grande santo, mas ele é inteiro naquilo que faz. Existe uma perfeição em Jó, que é uma perfeição de integridade. Ele está inteiro, ele está completo. Jó, ele não esconde a sua dor. Ele revela a sua dor. Ele revela que ele está ali amargurado, ele está sofrendo demais. Né? Por que, que ele não foi retirado do ventre da mãe? Por que, que deixaram ele nascer? Né? Mas em momento algum ele direciona isso para Deus. A dor dele é extrema, é gigantesca. Ele não consegue dar conta de suportá-la. Mas ele sabe que vem de Deus e ele está padecendo aquilo. Certo? A lamúria de Jó, as reclamações de Jó não são reclamações contra Deus. São o botar para fora da dor. Certo? E aí depois vem 3 amigos, cada um de uma região. Certo? Mas se não me engano, todas essas regiões aqui, né, ele faz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate, todos esses lugares, né, Temã, Suaz e Naamate, se não me engano, são também território dos Edonitas, tá? Como os de Jó. Então todos são ali descendentes de Esaú. E aí começam os discursos. Eu
coloquei aqui nessa primeira parte para a gente pegar somente o primeiro discurso de cada um dos amigos e a primeira resposta de Jó para cada um desses discursos, certo? Mas eu não vou me aprofundar nos discursos agora. Só em alguns elementos que são interessantes aqui ao longo do texto. Mas, de antemão, eu quero deixar aqui algo para a gente meditar junto, para a gente refletir junto, certo? E mais uma vez, se vocês tiverem algum insight, né, conseguirem fazer alguma meditação, alguma reflexão a respeito, comenta lá no grupo, certo? Se você não está no grupo, tem um link aí na descrição do vídeo, é de graça, tá? Pra você entrar no grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, onde a gente, de forma mais próxima, consegue conversar sobre todos esses conteúdos. E tudo que for referente à Sagrada Escritura, não exclusivamente o conteúdo das aulas propriamente, né? Tem muitas outras coisas da Sagrada Escritura que eu não estou abarcando no Depósito da Fé, mas que a gente pode conversar lá também, tá? E é muito enriquecedor essas conversas. Enfim. Qual é a reflexão? O significado dos nomes dos amigos de Jó. Ele significa meu Deus é ouro. Quer dizer, meu Deus é precioso, meu Deus é valioso. Certo? Baldade significa amor confuso, mas confuso de misturado. Não é um amor puro, íntegro, é um amor misturado, certo? Confuso. E Zofar, ou Sofar, significa pardal. Eu fiquei assim pensando nessas coisas. Né? Não consegui pegar de forma isolada cada um dos discursos para ver se havia uma ligação com cada um desses nomes, certo? Eu ainda tentei nesse primeiro momento, mas ainda não notei. Vamos observar na semana seguinte. Mas o que eu consigo entender aqui do significado desses nomes é que todos esses, né, o que os amigos de Jó fazem? Eles vão para lá, porque eles sabem o que aconteceu, e eles vão para lá para fazer com que Jó reconheça que ele é pecador e que ele está merecendo aquele castigo por alguma coisa que ele fez. Certo? Ele fez alguma coisa que está merecendo aquele castigo, ele precisa reconhecer isso. E Jó o tempo todo está dizendo, não, eu sei que eu não mereço isso. Mas eu não entendo o que Deus está fazendo comigo. Eu aceito, tudo bem, estou aceitando os males que Deus me enviou. Mas não é por isso que vocês estão falando. Os discursos são isso. Tá? E por que esses nomes tão elevados? Né? Tão elevados entre aspas, né? Só onde ele faz que é elevado. Deus é meu ouro, Deus é precioso. Né? O que me vem à mente é que ele está querendo dizer que Deus é precioso demais. Certo? Que Deus é um ouro reluzente, que não pode ser maculado. Não pode ser maculado. Baldade está dizendo que o amor está confuso, o amor está misturado com outras coisas. Como assim o amor está misturado com algumas outras coisas? Jó, apesar de você ser bom, você dizer que é bom, mas seu amor está misturado. Seu amor está misturado e por isso que está acontecendo essas coisas com você. Ele faz, Jó, Deus é precioso demais. E se você fez alguma coisa que não deu a devida dignidade, a devida honra a Deus, é por isso que isso está acontecendo. E Zofar, o pardal. O que é o pardal? É um pássaro. Né? Um pássaro simples, mas que voa, que sobe, que não fica preso ao chão. Jó, você precisa se elevar, você precisa subir. Mas essas coisas estão te impedindo. Certo? É o que parece, é o que parece. Tá? Mas vamos ver, né? Em especial na semana que vem, com a dada dos discursos, né? Eu já li o livro de Jó, não é a primeira vez que eu estou lendo o livro de Jó, mas como eu falei, esses discursos são cansativos, a gente precisa ter uma atenção dobrada para conseguir de fato prestar atenção e tirar algum suco interessante deles, tá? E não apenas versículos isolados, né? Versículos enfáticos que saltam aos olhos, como, por exemplo, Jó 7:1. Não é a vida do homem sobre a terra uma luta?
Claro, isso aqui salta aos olhos quando a gente lê, né? Tem no 14, deixa eu ver, acho que é no 14 mesmo, que eu marquei. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Né? Frases que saltam mesmo, né? Um negócio, uau, que massa isso aqui. Né? Mas beleza, e a parte que não é massa? Né? A gente prestou atenção, conseguiu extrair o suco, né? É de fato complicado, é de fato difícil, tá? Da gente fazer. Mas vamos fazer o máximo que a gente conseguir, tá? Uma última coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesta nossa primeira aula é o surgimento de uma palavra para se atribuir a Deus, que não havia, certo? Em outros textos, que é o Shaddai. Shaddai significa poderoso, Deus poderoso, né? O El Shaddai, Deus poderoso. E no capítulo 9, existe uma descrição desse poder de Deus, da grandeza de Deus, que eu quero trazer aqui para vocês e quero ficar um pouquinho, me deter um pouquinho aqui nesses versículos, tá? Porque tem alguns símbolos interessantes também para a gente meditar. No capítulo 9, a partir do versículo 4, diz assim: Ele, o Deus poderoso, é sábio de coração e poderoso em sua força. Tá. Sábio de coração e poderoso em sua força. Seu coração, sua vontade é sábia. Então, aquilo que Deus quer é bom. Tá? E poderoso em sua força. Então, ele faz tudo aquilo que quer fazer. Poderoso em sua força. Quem já o enfrentou e ficou ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua ira. Tá? O Deus que fez as montanhas é o que pode desfazer as montanhas, sem que as montanhas percebam. E é interessante que no Evangelho a gente vai ouvir Jesus dizendo que quem tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer com que essa montanha se levante-se e atire no mar. Né? A fé nos dá um pouquinho desse poder. A fé faz com que os seres humanos se elevem acima daquilo que é o limite da natureza humana. Ele abala a terra em suas bases, e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não se levante, e guarda sob chave as estrelas. Interessante que Jó, aqui nesse período, né, ano 400 a.C., mais ou menos. Só que, falando do período patriarcal, dos patriarcas, ele já atribui a Deus inúmeros atributos, inúmeras qualidades. Não é apenas o Deus do céu, mas é o Deus que desloca as montanhas, é o Deus que abala a estrutura da terra, é o Deus que manda o sol não se levantar, é o Deus que guarda as estrelas, certo? É o Deus que governa tudo. É o único Deus. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Caminha sobre as ondas do mar. No Evangelho, nós vemos Deus Filho andando sobre as ondas do mar. Né? É uma imagem disso aqui ou não é? Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. É ele quem faz a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Aqui são constelações, tá? A Ursa, provavelmente a Ursa Maior, e Órion. São constelações distantes uma da outra e são constelações enormes, tá? Quem conhece aí as Três Marias no céu, né? Se fazer um esforço ali da imaginação e principalmente, né, fazendo uma pesquisa de como é a constelação, conseguirá ver toda a constelação de Órion. Né? Só um detalhe aqui também, as constelações elas não são desenhos que as pessoas imaginavam no céu, viam uma estrela ligando na outra e conseguia ver uma ursa. Tá? Não é isso. É de acordo ao símbolo do mito que conta aquela história, certo? A história da ursa, a história de Órion.
e de acordo ao brilho das estrelas, a coloração das estrelas, porque as estrelas elas cintilam de cores diferentes, tem estrelas azuladas, estrelas amareladas, avermelhadas, certo? Estrelas que cintilam coloridas, tá? Então os antigos eles prestavam atenção nisso. Eles não tinham Instagram, eles não tinham YouTube, WhatsApp para ficar o tempo todo, né? O Instagram dos antigos era o céu, era rolando o feed das estrelas. Então eles conseguiram prestar atenção em tudo isso e também o surgimento daquelas estrelas em determinadas estações do ano. Estão ligando a aparência das estrelas ao surgimento delas em cada estação do ano, porque cada estação tem sua manifestação na natureza de forma diferente, né? Principalmente no hemisfério norte. E também aos mitos, as histórias que já eram conhecidas, eles davam nome a um conjunto de estrelas. Tá? Por exemplo, para nós aqui fica mais fácil, né, que a Ursa quase não dá para a gente ver aqui, certo? Mas Órion é fácil da gente ver. Órion fica visível no céu durante 6 meses. Durante os outros 6 meses, a constelação que toma o seu lugar é a constelação de Escorpião. Porque né, tem o giro aí, né? A constelação de Escorpião fica no céu durante 6 meses. E aí o mito de Órion é que o grande escorpião enviado por Apolo persegue Órion, o humanoide Órion, que era apaixonado pela irmã de Apolo, Artemis, certo? Esse escorpião o persegue porque Apolo tinha ciúmes da irmã. O resumo da conversa é esse. Por isso que durante 6 meses, a constelação que aparece é Órion, e durante os outros 6 é o escorpião. A perseguição é eterna. Tá? E aí tem a Ursa, que é uma constelação gigantesca também. As Pleiades, que é um conjunto de 9 estrelas, mas 9 estrelas que estão bem juntinhas, certo? Se não me engano, deixa eu pensar aqui, Escorpião está perto de Órion. As Pleiades estão perto de Órion, tá? Um conjuntinho de estrelas, assim. Tá mais perto de Touro, mas para explicar Touro aqui no céu tá difícil, né? Vocês encontrarem a constelação de Touro tá mais difícil. Mas está relativamente perto de Órion. Então, um conjunto de estrelas, um conjunto menor. E as constelações do Sul? É evidente que está falando dos 4 cantos do céu, né? A Ursa, Órion, Pleiades e as constelações do Sul. E está falando de conjuntos de estrelas grandes e conjuntos de estrelas pequenas, certo? E está falando de constelações que surgem em diferentes estações, diferentes épocas do ano. Isso quer dizer que o Deus Shaddai, o Deus poderoso, ele é tão poderoso que ele não só governa as montanhas, mas também manda no sol, também caminha sobre as águas, também controla as estrelas. Foi Deus quem formou tudo. Certo? Faz prodígios insondáveis, maravilhas que não se pode contar. Se passa junto de mim, não o vejo. E quando se afasta, não percebo. Olha só, o Deus tão grandioso, se passa junto de mim, não o vejo. A ação de Deus, por mais portentosa que possa parecer, é sutil. E se Deus se afasta, Jó não vê. Nós não vemos. O Deus que passa e age como a brisa lá de Elias. Vocês se lembram? Né? Como a brisa de Elias. A ação de Deus é sutil. E se Deus se afasta, você não vê. Você não viu nem aproximando, né? Você não percebe, né? Quando você se afasta de Deus. Porque Deus não se afasta da gente. Hora nenhuma. Tá? Deus não se afasta. É a gente que se afasta. Mas a gente não percebe. A gente não vê. Temos esses dois movimentos, esses dois lados. O Deus poderoso, grandioso e sutil. Certo? Jó está falando que em toda a sua dor,
Ele não percebeu Deus se aproximando nem Deus se afastando. Mas ele sabe que veio dele tudo que ele está passando. E ele está passando para que seja bendito o nome do Senhor. Vamos estar lá no capítulo 1. E assim, com essa chave de leitura, nós vamos, na próxima aula, dar continuidade aos discursos, certo? Vamos aí cobrir do capítulo 15 ao 31, até chegar um quarto amigo de Jó, né, que vai ficar para a aula seguinte, certo? Então, na próxima aula, nós vamos pegar aí os segundos e terceiros discursos dos amigos de Jó e as suas respostas, tá bom? Então, é isso. Agradeço por você ter assistido essa aula até aqui. Não deixe de cumprir os ritos aí do YouTube, certo? Curta esse vídeo. Diga aí o que você está achando dessas aulas, tá? Nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações para que esse canal possa crescer ainda mais, para que eu consiga entregar mais conteúdos para vocês e para que esses conteúdos também cheguem até outras pessoas, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.